Mãe, você já parou para pensar que a obesidade infantil vai muito além da comida? As últimas pesquisas evidenciam que a tendência a desregular hábitos de sono, o uso excessivo de telas, o estresse crônico percebido nas crianças e nos adultos, a capacidade de se relacionar com seus colegas, e depois é avaliado a alimentação e a frequência com que a criança pratica atividade física, influenciam no estado de obesidade. É muita coisa, eu sei, mas eu vou explicar melhor. Vamos começar então pela como a qualidade do sono influencia na obesidade infantil? Por exemplo, a curta duração do sono noturno aumenta o estresse crônico e a ansiedade tanto em adultos quanto em crianças. Ou seja, o estresse crônico e a ansiedade são fatores diretamente relacionados com a obesidade. E para você ter uma ideia se o seu filho apresenta ou não. Algum fator de transtorno do sono, principalmente se ele tiver entre 6 e 12 anos, preste atenção em 5 principais áreas do sono. Preste atenção se é difícil ele pegar no sono ou se é difícil de fazer ele acordar. Perceba se ele tem sonolência diurna, se ele fica bocejando durante o dia, ou fica se encostando pelos móveis, ou tem baixa disposição e baixa energia para atividades que exigem mobilidade. Preste atenção se há despertares noturnos com frequência, ou seja, se ele acorda muito durante a noite, e se ele tem sonambulismo ou pesadelos. Preste atenção se ele ronca. E de todas essas perguntas, se você respondeu pelo menos um sim, já se considera risco. Sugere-se que, nesse caso, se procure um médico ou uma unidade de saúde mais próxima para você, para que seja feita uma avaliação mais a fundo nessa área. Em uma pesquisa recente, crianças com obesidade apresentaram probabilidade maior em apresentar 3 ou mais riscos em transtornos de sono ligados à obesidade. Alguns distúrbios do sono levam a doenças inflamatórias que agravam a obesidade e levam também à desorganização dos ciclos circadianos. Mais para frente nós vamos falar mais sobre essas doenças inflamatórias e os ciclos circadianos. Agora então vamos para o segundo fator associado à obesidade na infância: o uso excessivo de telas. É preocupante que uma pesquisa realizada com crianças da primeira à 7ª série revelou que quase todas as crianças, 90%, independente do seu estado nutricional, peso normal, sobrepeso, obesidade, apresentam pelo menos um fator de risco do sono, assim como fazem um uso generalizado de telas, computadores, televisores, tablets e celulares antes de dormir. Isso é alarmante e evidencia a necessidade de se realizar ações de prevenção, como a utilização de telas menos de 2 horas por dia e a sua eliminação de dentro do quarto. Aspecto 3. Estresse nas crianças e nos adultos. E esse aqui me chama muito a atenção porque o estresse, principalmente o crônico, ele vai se instalando silenciosamente e a gente não percebe. Eu mesma estava sofrendo de estresse crônico e só me dei conta quando os sintomas já estavam muito evidentes, muito intensificados, tais como palpitação, falta de ar, irritabilidade altíssima, insônia. Mas a gente vai falar melhor sobre o estresse crônico em adultos, principalmente, no próximo vídeo. O estresse infantil foi avaliado em uma pesquisa com crianças entre 6 e 12 anos, onde foram abordadas perguntas sobre o cotidiano da criança, focando na percepção que a criança tem da própria imagem, problemas familiares, cotidiano escolar e saúde, e a relação com os seus colegas. Essas perguntas de resposta sim ou não podem nos dar uma ideia dos estressores no cotidiano da criança. Ou seja, converse com seu filho, pergunte sobre a escola,
Pergunte sobre as relações de amizade, sobre as relações familiares, sobre como ele se vê, aspectos que ele gostaria de melhorar, aspectos que ele possa estar insatisfeito. Pergunte sobre a saúde, se ele tem se sentido bem, se sentiu dor de cabeça. Observe se ele tem tido episódios de diarreia, dores estomacais. Em um contexto de pesquisa, se faz um somatório de respostas sim, e uma maior pontuação se associa a um maior nível de estresse. Nos últimos estudos onde se aplicou essa metodologia, crianças com obesidade obtiveram um nível de estresse maior do que crianças com peso normal. Adicionalmente, nesse mesmo estudo, foi avaliado o estresse dos pais de crianças com obesidade e o nível de estresse encontrado também foi maior. Um estressor significativo na infância é o conflito gerado entre crianças. Há uma tendência de maior rejeição das crianças com obesidade. E isso sugere que há dificuldades na integração social dessas crianças. E aqui está o ponto que eu quero destacar. Frequentemente, a pessoa com obesidade tende a enfrentar sozinha a doença e o preconceito associado ao excesso de peso. Outro ponto importante é que o aumento de peso também tem suas raízes emocionais. Cuidar da saúde não é só sobre o cuidado físico. Ou seja, a pessoa com obesidade pode já estar com alguma questão emocional associada, ansiedade, depressão, e receber os estímulos externos que a culpabilizam por estar com excesso de peso levam um estado emocional e autoestima ainda mais afetados. O resultado disso é um agravamento da condição, o que resulta num maior ganho de peso. Falar em excesso de peso não é algo tão simples quanto parece. Esse contexto reúne causas genéticas, sociais, políticas, midiáticas, comportamentais, culturais e financeiras. Lembre-se, se esforçar para manter um peso saudável deve ser a consequência de um projeto de qualidade de vida e não uma finalidade restrita a um padrão estético. E agora voltando para a abordagem do estresse, mas dessa vez voltado para o estresse em nós, mães e pais. Devemos analisar a frequência com que sentimos situações de estresse no nosso dia a dia. Isso nos ajuda a estimar o grau com que sentimos que controlamos as situações da vida ou nos sentimos oprimidos por elas. Avalie a frequência em que no último mês você experimentou diferentes situações de estresse. E cada item de estresse que você percebeu no último mês, que aparecem repetidamente no seu dia a dia, você avalia como nunca, quase nunca, de vez em quando, frequentemente e muito frequentemente. Uma maior frequência se associa a um maior nível de estresse. Preste atenção nos estressores do seu cotidiano e procure alternativas para minimizá-los. E para finalizar sobre tudo o que falamos, refletimos sobre a forma de abordar o sobrepeso e a obesidade infantil. A diversidade de fatores associados a essa problemática sugere a importância de se integrar aspectos individuais, socioculturais, estilo de vida, rotina e hábitos. Considerar a qualidade da alimentação, a atividade física, os hábitos saudáveis de sono, as estratégias de enfrentamento ao estresse e de regulação emocional, no tratamento da obesidade, desde os estágios iniciais da doença, poderiam contribuir para a promoção de um maior bem-estar e qualidade de vida na infância. É importante destacar que estudos recentes sugerem que a triagem de distúrbios do sono sejam incorporadas à consulta inicial de crianças com sobrepeso e obesidade.
a fim de se trabalhar com as famílias a organização do cotidiano em horários regulares que permitam um bom descanso. E faça intervenções específicas que tentem melhorar a duração do sono, o que pode ter um impacto tanto na qualidade do sono quanto no estado nutricional. Aliado a isso, utilize as estratégias de higiene do sono. Nos acompanhe nessa série tão importante sobre obesidade, se inscrevendo no nosso canal e ativando o sino para receber os novos vídeos de continuação ao tema. Ainda vamos aprofundar essa temática e compartilhar, ensinar caminhos para a superação e melhorar a nossa qualidade de vida. Curta e compartilhe para que o máximo de pessoas obtenham essas informações valiosas de hábitos de vida mais saudáveis.